Vamos lá para mais um conteúdo, então. Gente, essa questão 26 é uma questão de preenchimento de lacuna também. Vejam que ela vai envolver crase e ela vai envolver preposição junto com o que? Aqui, ó. Na letra B nós temos a preposição de e na letra C nós temos a preposição em. E é uma questão também que envolve crase. Bom, como é uma questão de preenchimento de lacuna, nós inevitavelmente aqui teremos que voltar no texto. Eu vou sugerir que vocês comecem por crase, que é mais fácil de identificar, e deixem o preenchimento ou não de preposição mais que para uma segunda análise. Então, não vou pegar a primeira lacuna, eu vou pegar a segunda lacuna do texto e vou lá ver, analisar, então, se essa segunda lacuna, que está no segundo parágrafo, exige ou não crase, ou aceita ou não crase. Então, vamos lá ver. Diz assim, nós vamos fazer um recortezinho no comecinho do período, que começa aqui, né? E aí nós vamos até o final. Então, vamos ver. Transportando essa dimensão para a indústria de produtos, a cadeia produtiva seria repensada para que peças de eletrodomésticos usadas, por exemplo, pudessem ser processadas e reintegradas à cadeia de produção. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar processadas e reintegradas, por quê? Porque são os dois verbos que vêm antes dessa lacuna e nós vamos observar cadeia, certo? E aí nós vamos aplicar aqui o princípio de crase que nós vimos nas questões anteriores. A crase é a união de preposição mais artigo. Essa preposição vai sair de um verbo ou vai sair de um nome. E o artigo acompanha um substantivo feminino, uma palavra feminina. Então, o que eu preciso fazer? Preciso observar se pudessem ser processadas e reintegradas, exige preposição. E nós vamos ver que exige, porque nós faremos assim. Eu vou fazer um recortezinho um pouquinho mais no período, na frase anterior. Peças de eletrodomésticos usadas pudessem ser processadas e reintegradas a alguma coisa. Quando eu reintegro alguma coisa, eu reintegro essa alguma coisa a outra, a alguém. Então, reintegrar a comunidade, por exemplo. Reintegrar a sociedade, por exemplo. Então, quer dizer que reintegrar exige preposição a e nós vamos reservar ali. Cadeia é um substantivo feminino, é a cadeia, assim como a mesa, a pasta, a prova. E aí nós temos a preposição a. Juntando essa preposição com este artigo, nós teremos aqui um a craseado, que foi a análise que nós fizemos nas questões anteriores. A segunda lacuna também de preenchimento de crase. Então diz assim, ó, frente a isso, a economia circular. E aí essa expressão frente aqui é uma expressão que exige preposição. Frente a isso, frente a essa questão, frente a este caso. Então, nós vamos observar que frente é uma expressão que exige preposição, nós vamos colocar o a. Só que o isso não é uma palavra feminina, um substantivo feminino que aceita artigo a. Tanto que eu digo, isso aconteceu. Eu nunca direi, isso aconteceu. Eu digo, isso aconteceu, isso chegou. Isso foi dito. Nós não temos artigo acompanhando esse pronome, isso. Artigo acompanha substantivo feminino, não acompanha pronome. Então, nós não temos aqui crase, nós temos simplesmente a preposição que foi exigida pelo frente a isso. Certo? Então, vamos lá para outra lacuna. Vamos só para a questão aqui, que eu já consigo eliminar algumas alternativas, ó. Então, na segunda lacuna eu tenho A craseado, já consigo eliminar a letra C. Na terceira alternativa, eu tenho A sem crase, né? Já elimino aqui, olha aqui, nós já temos a alternativa letra A. Viram como é simples, atalhando é simples? Mesmo assim, vamos fazer a prova real ali da última lacuna, né? Diz assim, ó, vamos fazer um recortezinho, começa no C e vai até o finalzinho, mas eu não vou precisar de todo o final. Então, nós temos assim, se eles fossem levados de volta, aqui nós precisamos observar um ponto bem importante, tá? Eu poderia dizer assim, ó, se eles fossem levados de volta às suas respectivas fábricas.
eu poderia ter de volta às suas respectivas fábricas. Ou eu poderia ter simplesmente de volta a suas respectivas fábricas. O que eu tenho quando qual é a estrutura que se forma quando eu tenho as e a? Quando eu tenho as, e aí eu vou colocar uma crase aqui, eu vou entender que esse as é preposição mais o artigo as. Quando eu tenho simplesmente o a, eu vou entender que eu não tenho que eu não tenho o artigo, que eu só tenho simplesmente a preposição. Então, são duas maneiras aqui corretas de nós entendermos essa lacuna. Então, nós poderíamos ter um as craseado ou poderíamos simplesmente ter um a. Para ver as craseado, nós teríamos a preposição a mais o artigo as. Para ver simplesmente a, nós não teremos o artigo, nós teremos simplesmente a preposição. Aí não tem crase, porque só tem a preposição, não tem o artigo, né? Então, são duas possibilidades. Fato é que exige uma preposição essa expressão. Se eles fossem levados de volta à casa, de volta ao bairro, de volta à cidade, de volta ao país. Então, essa preposição, essa expressão volta vai exigir uma preposição. A questão é, essa preposição fica sozinha ou ela se junta com o artigo que acompanha suas respectivas, né? As suas respectivas. Como que nós vamos descobrir isso? Nós vamos olhar nas alternativas. E aí vocês vão perceber que nas alternativas eu tenho simplesmente a. Não tem as aqui. Então, esta possibilidade aqui, ó, foi eliminada. O que nós temos simplesmente é a preposição a exigida por de volta a alguma coisa. Então, nós não temos crase aqui, tanto que na letra A realmente não tem crase, ó. Percebe? E aí, para não deixar uma questão incompleta, eu gostaria de ver aqui com vocês que nós temos um que, né? E que cai muito na banca UNA, eles exploram bastante. Simplesmente o que vai nessa questão, nós vamos fazer um recortezinho aqui no começo e nós vamos até o final. No entanto, certos estudiosos apontam que é a economia. Por que nós não temos preposição diante do que? Por causa do verbo apontar, esse verbo não exige preposição. Estudiosos apontam alguma coisa. Eu não aponto em, eu aponto o que? Eu aponto algo. Apontar no sentido de pontuar, né? Apontar no sentido de os estudiosos apontam que é economia, eles afirmam que é economia. Eles dizem que a economia é apontar neste sentido. E é um verbo que não exige preposição. É um verbo que nós vamos chamar de transitivo direto. Ele não exige preposição. Então, como ele não exige preposição, não há a possibilidade de nós colocarmos preposição aqui diante do de. Então, aqui na letra B nós não teríamos e na letra C também nós não teríamos de modo algum. Então, esta questão aqui, que envolve preposição e crase, marque a letra A. Muito bem. Até a próxima resolução.